CoachCast no ar, sejam todos bem-vindos. Quem está nos ouvindo nas plataformas de áudio, eu sou Sérgio Albuquerque, sou um cara calvo, barbudo, estou com uma camisa xadrez azul, usando óculos, e do outro lado do oceano está o nosso convidado de hoje. O CoachCast tem trazido pessoas de várias partes, tanto do Brasil quanto de fora. Tivemos esse ano pessoas lá em Nova York, que a gente entrevistou, Rio de Janeiro, e agora eu vou deixar que o Fabrício diga onde ele está e quem é ele. E antes de mais nada, super obrigado, Fabrício. Se puder fazer a descrição sua, né, uma descrição, um audiodescrição sua aí para quem está nos ouvindo, por gentileza, faça. Ok, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você, participando desse programa muito legal. Né? Meu nome é Fabrício Matos, eu estou em Londres. Sou um cara branco e quase calvo, né? Como o Sérgio está falando. Estou com uma camisa azul aqui, né? Um pouco de manga comprida, preparando para o inverno londrino. E fazem já 15 anos que eu estou aqui na Europa, né, em geral, não só em Londres, eu morei na Itália por alguns anos também. E aqui em Londres, eu sou músico, né, então eu acabei de terminar meu doutorado em performance musical pela Royal Academy of Music. Então eu sou o primeiro músico latino-americano a me formar doutor pela Royal Academy e o primeiro violonista do mundo, né? Então, digamos, para mim é um marco, para a própria Academy também, e estou muito contente de poder estar falando sobre isso e sobre outras coisas da minha carreira. Que legal, o Fabrício, eu tive o prazer de conhecer lá em Curitiba há muitos anos atrás, provavelmente a metade da sua existência, e sempre foi um cara que traz muitas inspirações para todos, e espero que ele inspire muita gente aqui no CoachCast com essa carreira dele, porque você, desde muito novo, conta para a gente e conta para os nossos seguidores aqui, desde quando você resolveu virar músico? Então, o início da minha carreira foi, na verdade, no palco. Né? Eu comecei tocando, aos 6 anos, mais ou menos, tocando instrumento de percussão em baile de carnaval, com meu pai. Né? Então, eu sempre, né, desde muito cedo me interessei, daí um dia acho que eu enchi tanta paciência deles que eles resolveram me deixar ficar no palco, lá me deram um tamborinzinho, e eu comecei a tocar com eles. Né? Então, essa foi o começo da minha educação musical, na prática. E comecei nos 2 primeiros anos, eu tocava só um tamborinzinho, tentando achar o ritmo e tudo mais. E daí, quando eu comecei a ganhar mais confiança e comecei a ficar mais experiente, eles começaram a me dar mais instrumentos. Né? Então, depois do tamborim veio o bongô, depois veio o cowbell, né, que chama aquele que faz, né, ritmo latino. Daí tivendo outro instrumento de percussão, mas sempre com tamborim também. Então, digamos, dos 6 aos 10 anos de idade, por aí, eu, né, me envolvi com isso basicamente. Né? Então, eu não tive um início de educação musical, digamos, clássico. Né? O meu educação musical foi realmente no palco. E daí eu era uma criança, né? Então não tinha, era muito diferente, né, nos anos 80 e 90, que, né, é uma coisa que hoje geralmente, né, não se faria, né, de deixar uma criança tocar, né, o baile de carnaval durante a noite inteira e tudo mais. E, e como era uma coisa que eu queria, né, e eles viam que eu tinha digamos, uma vocação e uma vontade muito grande de fazer parte, me deixavam, mas às vezes não, eu era criança, eu ficava cansado, eu saía do palco, pegava meu tamborim e ia dormir dentro da caixa da bateria, do case, do bumbo de pé da bateria, que eu cabia ali, era tão pequeno. Usava o tamborim de travesseiro, daí pegava, né, às vezes daí acordava no meio da noite para 3 da manhã de novo, daí pegava o tamborim e voltava para o palco. Então, durante o meu começo na música, foi isso, basicamente, né? E daí depois que eu fui encontrar outros instrumentos, toquei flauta, toquei violino, até depois, aos 12 anos, começar a tocar violão. Né? Quem me introduziu no violão foi, né, meu pai mesmo também, me ensinou alguns acordes.
E logo depois eu comecei a fazer aulas mais, né, formais com o Dirceu Sagin, na pai da Escola de Música. E daí comecei a seguir o que se diz uma carreira mais clássica, né, com o violão clássico, que se chama. E Escola de Belas Artes em Curitiba, estudando com o Luiz Cláudio Ferreira. E daí segui, né, digamos, percurso acadêmico até chegar em Londres, né, com mestrado e eventualmente doutorado agora. E nesses 15 anos de Europa, Fabrício, para a sua carreira, qual foi o significado disso? Eu acho que quando você está no Brasil, muitos músicos sonham, né, em ir para fora e tudo mais. Mas eu nunca tive muita ilusão, assim, sabe? Eu sempre quis, mas por explorar o mundo e não por achar que ia ser uma coisa completamente diferente, né? Tanto que o meu começo aqui na Inglaterra, quando eu me mudei para cá em 2008, foi muito difícil, né? Foi um perrengue atrás do outro. Mas era uma coisa assim que eu queria, né? Desde que eu fazia a Escola de Belas Artes em Curitiba, de Música e Belas Artes, eu recebia, né, o que chama de prospectos, né, digamos, o livro sobre os cursos aqui de Londres, das Royals, né, da Royal Academy College, e sempre começava a olhar, né, aquele estilo de vida, que os cursos, era um programa que me interessava muito, né, que eu pensava, nossa, realmente é isso que eu preciso para mim, e comecei a meio que direcionar minha vida toda para isso, né. Só que quando me mudei, né, é muito caro, muito difícil, né, é, a questão financeira e a questão, né, de estar longe de tudo, apesar de quando me mudei para cá, eu já tinha viajado para muitos lugares, já viajo desde meus 17 anos, eu vinha, né, viajava bastante. E, mas quando eu mudei para cá foi outra história, né? Uma coisa assim, você tem que se sustentar sozinho, sem conhecer ninguém, num país completamente diferente, uma cultura completamente diferente. E uma coisa que parece boba, mas, né, você chega praticamente no inverno, o ano acadêmico começa em setembro, geralmente, que, né, já em outubro você começa a se encaminhar para o inverno. Tipo, agora, nesse momento, a gente está se encaminhando para o inverno. E a gente começa a ficar mais deprimido, os dias ficam mais curtos, mas então, tudo isso contribui no começo, né, para você ficar meio down, né? E tudo que você pode imaginar, assim, de perrengue, eu passei aqui, né? Não só financeiro. Então, foi uma coisa... O meu começo aqui foi bem complicado. Mas daí, né? Eu estava onde eu queria, né? Então, isso me dava, digamos, me dava mais combustível para continuar e tentar melhorar, né? Demorou, Ah, mas deu. que legal, que coisa boa. Então, assim, para inspirar aqui quem tá nos acompanhando nesse episódio, que dica você daria já de pronto, assim? Normalmente eu peço essas dicas no final, mas eu quero já de pronto, assim. Se a pessoa tem esse sonho de ser músico e principalmente músico clássico, que você foi pela música clássica, o que você diria para essa pessoa fazer? Qual o primeiro passo? Eu acho que a primeira coisa é não se iludir, sabe? É muito fácil você pensar que você vai chegar na Europa e vai ter todo principalmente na Europa, mas também nos Estados Unidos, outros lugares, e vai ter todo um mercado pronto para te acolher, sabe? Não é assim, né? É uma, é um mercado que tem bastante coisa para fazer, que tem muitas possibilidades, mas também é um mercado que está super saturado, né? Tanto em qualquer tipo de música, mas principalmente falando da minha área de atuação, que é música de concerto, né, que a gente chama. Então você imagina, tem muitos países aqui, todos os países estão produzindo músicos de primeiríssima categoria, né? Para um mercado super saturado, pequeno, relativamente pequeno, como é o da Europa, né? Então, por exemplo, para músicos do Brasil, né, que querem se mudar para cá, pensem primeiramente qual é o diferencial que você vai ter, né? Então, o que a gente chama em inglês de Unique Selling Point, né? Qual é o teu USP, que a gente fala. Então, o que a gente tem, por exemplo, se você sabe fazer música brasileira, venha já com né, obras brasileiras, um programa de música brasileira que você possa tocar, que você possa, né, mostrar o seu diferencial.
se você né, tem uma especialidade, né, muito específica que não é normal, mesmo tanto no campo de música de concerto quanto de música popular, né, investe naquilo para chegar aqui e ter como se fosse um alicerce, né, para te segurar, né, que vai, digamos, virar teu cartão de visita pelo menos no começo, né. A segunda coisa é vir preparado financeiramente, né? Não vale mais a pena você chegar aqui para tentar a vida, né? Não é uma realidade assim que, né? Estou falando de Inglaterra, né? Talvez alguns outros países isso seja um pouco mais fácil, mas não é uma vida fácil para quem chega nesse momento, né? No país como a Inglaterra, né? É um país que está passando por diversos tipos de crise, né? Política, econômica, social. Então, se intere antes de vir, né, de qual é a realidade política e social do país, né, que você está vindo, para o qual você está vindo. E terceiro, tenha certeza que é isso mesmo que você quer, e se você precisa realmente, né, e quando vier, venha aberto para, né, para ser imerso em uma cultura diferente, né, e não tentar impor a tua cultura sobre aquela, né? Então, assim, de começo, assim, é isso que eu aconselharia para quem está pensando em seguir esse percurso. Que legal. E além do seu pai, que com certeza é uma inspiração para você, e eu acho que foi a base, né? A sua base é o seu pai, que é um grande músico também, que está lá em Curitiba, e inclusive ele está bem ativo no TikTok e no Instagram, que é bem legal. Gente, é bárbaro. O querido Matos está lá, fantástico nessas duas redes. Mas quem mais te inspira? Quem mais esteve junto contigo nessa jornada? Você já falou aí do Dirceu, eu tive a honra já de conhecer, o Luiz Cláudio também, que eu tive a honra de conhecer. Quem mais te inspira na tua carreira? Bom, claro, né, o meu pai foi e é, né, uma grande inspiração, e agora ele tá meio que viral no TikTok, né, porque um cara famoso do BTS começou a seguir ele, e daí É, meio que virou uma febre, né? Ele virou o vovô do sax. O que eu é, acho um barato, né? Porque né, é total. completamente descomprometido, assim, com né, sucesso, com fama e tudo mais. Daí, de repente, Isso. eu acho muito legal. Uma coisa do meu pai que sempre me inspirou, assim, é a elegância que ele tem, sabe? De fazer tudo que ele faz, assim, ele vai tocar qualquer música mais chula que seja, né? Mas, assim, que a gente acha chula, ele toca com aquela pose e tal, isso me inspirou muito, né? Essa coisa da postura, essa coisa de como se apresentar, né? De todos os anos que eu passei, né, tocando com ele e vendo ele tocar também, tem essa coisa do, de como tratar o palco, né? De eu nunca vi, por exemplo, ele colocando uma gota de álcool na boca, né, enquanto estava no palco. Enquanto estava trabalhando, e baile de carnaval até, sabe? Baile de carnaval vai das 10 da noite, ia, né? Não sei como é que é, das 10 da noite às 6 da manhã. Então, com ele era assim, era água, descanso e tudo mais, não se envolve, né? Muito. Então, isso foi muito legal. Além dos meus professores, né? O Dirceu Sarginho e o Luiz Cláudio, que foram grandes inspirações musicais, me ensinaram muito, né? Talvez até muito mais do que eles saibam. Tipo, tem algumas personalidades que eu fui encontrando pelo caminho, né, que me inspiraram e que me inspiram, né? Duas delas, três, na verdade, são japoneses. Um músico, um ator de kabuki e um cozinheiro, né? Um mestre de sushi, né? Esse mestre de sushi foi você que me apresentou, na verdade, o Jiro, Ah, que né? legal. E aquele filme me acompanha até hoje, assim, é uma coisa assim, né, o Jiro Dreams of Sushi, né, que chama Isso. o filme. Aquilo para mim é um dos filmes mais inspiradores, assim, um filme documentário, né, que já foram feitos, assim, sobre, né, o que é a paixão de verdade, né. É, e ainda, né, enfim, eu ainda, ano que vem já pretendo ir em Tóquio, né, e ir no restaurante dele e Ah, tudo que mais, legal. Ele já deve né. estar com quase 100 anos, para te falar a verdade. Pois é, né?
E deve estar trabalhando ainda, né? Eu Ou acho que sim. supervisionando, né? E ele, E é uma ele coisa assim de. é um dos poucos restaurantes do mundo que tinha 3 estrelas Michelin pela localização dele, porque tinha só 10 lugares. Então, se eu não me É, engano, eu estava lendo ali uma notícia esses dias, ele perdeu o Michelin, inclusive, justamente porque ninguém mais conseguia ir. Tinha filas de 2, 3 meses para ir. Então, é, a Michelin é. tira o. Quando você fica inacessível, eles não deixam Ah, mais. é. É, Interessante. e justamente eu quero pegar o gancho do Giro aí, que é a excelência. Então, assim, Hum, como você, e assim, eu garanto a vocês que estão aqui ouvindo ou assistindo, que ao se depararem com o Fabrício em um vídeo ou somente ele tocando, vocês vão ver o que é excelência na prática, porque eu já tive a oportunidade de estar com ele em Curitiba, estivemos juntos lá, onde ele se apresentou. Depois você conta um pouquinho também do WGC, né? Mas assim, aquilo é excelência. E como você faz para a sua excelência na tua entrega? É, o, então, usando o giro como exemplo, né, essa coisa do, assim, você tem muita coisa em paralelo da música com o que ele faz, né, a arte dele, né, e com artes marciais também. Né, aquela coisa da repetição, aquela coisa do quase ritualística, né, e muita coisa que as pessoas não sabem ou não pensam sobre, muitas vezes, a questão dos materiais mesmo, na questão da fisicalidade da música, né? O que, por exemplo, no meu caso, como violão clássico, né? A corda que você usa, né? No nosso caso a gente usa a unha para tanger as cordas, né? O tipo de lixa, como você usa, o formato, então tem toda uma parte artesanal que está por trás né, das cortinas, digamos assim, que as pessoas não veem, mas que se você não for absolutamente perfeito, você não, aquilo que você vê no palco não acontece. Então, digamos, o 99% do fazer musical está fora do palco. Né? O que você vê no palco é aquela coisa do Giro mesmo. Né? O que você vê na tua frente é um sushi que dura ali, né? É 10 segundos, você vai lá, come, é isso. Mas aí, né, todo o processo por trás, toda a arte daquilo, do artesanato daquilo, não está só no que você vê, mas né, em todo o processo. E tem muito disso na música, e eu admiro muito quando eu vejo né, outras áreas que usam essa não é um perfeccionismo, né? Eu acho que vai além do perfeccionismo, né? É uma paixão convertida em absoluta é como se fosse a estética da perfeição. Não é só a perfeição por ser perfeito, né? A perfeição como estética, né? É uma coisa meio difícil de explicar. Até ontem mesmo, por exemplo, eu fui num restaurante taiwanês aqui em Londres, chamado Tin Tai Fung, que é a minha companheira é taiwanesa. E daí tem esse restaurante que é assim, super, né, super high-end, né, que a gente fala. Mas assim, é tranquilo e tudo mais, você vai ali, você não se sente oprimido, como alguns restaurantes, assim, de estrelas Michelin e tudo mais. Mas você vê eles trabalhando, eles têm uma coisa assim, eles fazem o dumpling, né? Aquele pastelzinho que é no vapor, né? E a arte deles é ter 18 dobrinhas no dumpling. Quando eles estão embrulhando com aquela massinha, né? Eles, eles têm que dar 18 folds, né? Que a gente fala, 18 dobrinhas em cada pastelzinho daqueles. E você pode contar. Se tiver uma a menos, eles não vão cobrar aquela porção. O comprometimento, sabe? E você vê a cozinha deles, assim, eles têm geralmente umas 20 pessoas só fazendo dumpling, assim, todas elas. Você não vê um movimento desnecessário deles, você não vê eles conversando, você não vê algazarra, você não vê sujeira, você vê eles concentrados 12 horas por dia, o shift, o, o turno deles é geralmente 12 horas, com intervalos e tudo mais, só que isso é uma concentração. Então, uma coisa que eu aprendi com esse tipo, tendo contato né, com esse tipo de profissionais, né,
não só, né, da culinária, a gente está falando de culinária, mas em outras áreas, né, que eu tenho a sorte de ter contato aqui em Londres, principalmente, é que a concentração e perfeição estão diretamente relacionados, né? Qualquer coisa que você faz, se você não tiver a concentração real naquilo, né, se você não tiver aquele foco, aquela coisa, isso vale, no meu caso, para uma escala que eu vou tocar no violão, mas vale também para qualquer outra coisa na vida, né? Você tem, no meu caso, aqui para vir para a Academy, estudar, fazer o doutorado, né? No caso, uma jornada de 5 anos, que me tomou 5 anos por causa do Covid no meio e tal, que atrasou tudo. Deveria ter sido 4. Mas, assim, é muito difícil você ter um período estendido, assim, um foco, que você, assim, você faz um monte de coisa, mas você lembra para onde você está indo, né? E isso, esse tipo de personalidade, esses grandes mestres de outras áreas me ensinaram bastante também, né? E daí outra pessoa que me inspira muito, na verdade, é minha irmã, Graziele, né? Porque desde criança eu crescendo, assim, vendo ela trabalhar, né? Né, você, né, conhece, trabalhou muito com ela também, né? A questão, ela era publicitária, né? Ainda é, né? Ninguém deixa de ser. Mas hoje está trabalhando com uma área um pouco diferente. Mas aquela coisa, né, de virar à noite, né, e geralmente ela era redatora, né, daí geralmente a redatora trabalhava junto com o diretor de arte, né, muitas vezes, né, aquela coisa da sincronicidade das áreas, né, e eu lembro de trabalhando, tentando achar aquela coisa da campanha, aquela perfeição, aquela, não tá bom, risca, e era tudo meio que feito à mão, né, e era tipo literalmente rasgando papel, aquela coisa do foco, daquela, né, não se preocupar com o horário, não se preocupar com, né, se está sendo pago hora extra, mas não, você tem que entregar aquilo, sabe? Isso, né, me inspirou bastante também. E a minha outra irmã, Luciana, a questão da organização, do olho extremamente clínico, né? Ela trabalhava muito com planejamento, né? E trabalha ainda com planejamento, mas de planejamento de eventos que ela fazia muito, né? Que me inspirou bastante também nas coisas que eu produzo hoje, que eu não sou só músico, mas eu também produzo muitas outras coisas. Então tudo isso junto, assim, foi o que me trouxe, né, para cá e que me mantém, digamos, ativo, tão ativo quanto estou hoje, né? Então, tenho muito prazer em falar dessas coisas, assim. Que legal, isso é fantástico. É muito importante a gente ter gratidão por aquilo que nos cerca e quem nos inspirou também para chegar onde a gente chegou. E aproveitando isso, o músico nunca está sozinho. Não existe músico, é como um tenista. Muitas vezes a gente acha que ele é sozinho, né? Mas assim, puxando esse tipo de tendência, você me falou do cara que fez teu violão, que qual país mesmo era? Coreia, Coreia do Sul. Coreia, na Coreia do Sul. E você me disse que teve que ir lá uma vez para afinar o violão, é isso? Na hora que ele estava sendo construído? Então, esse violão que eu ainda toco hoje, que está aqui nessa caixa, na verdade, ele foi feito para mim, né, sob minhas especificações, né? E o luthier, que é o Kim Hee-hong, ele, para mim, é um dos maiores construtores vivos, mas também como os grandes mestres, né? Ele não se preocupa com fama, não se preocupa em vender em grandes mercados internacionais, mas ele se preocupa que as pessoas certas toquem os instrumentos dele, né? E daí eu encontrei ele, eu conheci ele num concurso que eu estava sendo júri no festival na Tailândia, em que ele também era jurado e que era um violão dele o primeiro prêmio do concurso, né? Eu toquei no violão e gostei muito. E daí resolvi, né, encomendar um violão dele feito para mim, para as minhas medidas, para o meu jeito de tocar. E daí o que a gente combinou, ok, então eu vou até a Coreia, daí escolho as madeiras, o tipo de som que eu quero, o tipo de, né, ergonomia que eu quero para o violão também, e ele vai construindo sob essas especificações, né? E a questão do violão, para quem não sabe, o som do violão real está no tampo, né, naquela parte mais clarinha, que geralmente é feita de pinho, né, mas pode ser feita de cedro também. Então, cada parte do violão, do tampo do violão, é responsável por uma frequência, né?
Tem uma parte que é mais para os baixos, uma parte que é mais para os agudos, as notas mais graves, as notas mais agudas. E dependendo de como você regula, né, digamos, a espessura do tampo, o que tem umas travas por baixo do tampo também, umas barras assim de madeira que mudam a vibração do tampo, tudo mais. Então, dependendo de tudo isso, as combinações, o som do instrumento muda. E foi isso que eu trabalhei com ele, principalmente, o som que eu queria para o meu instrumento, né? Então, a gente trabalhou por vários meses e tudo mais, aí ele, né, escolheu a madeira específica e tudo mais. Então, construímos junto, foi feito literalmente para mim, né? E, e até hoje, né, a gente né, meio que trabalha junto, faz tempo que eu não vou lá, mas assim, eu tenho que levar para uma revisão e tudo mais, né, porque é feito de madeira, né, então é um material vivo. E a madeira muda com o tempo, a madeira vai secando, vai se transmutando, né, quando você vai tocando também o instrumento muda, né, porque ele vibra, né, diferentemente com o tempo, né, e tudo isso muda a estrutura do instrumento, então ele tem que dar uma olhada de vez em quando. Então Então, podemos esse tipo fazer. de, Desculpa, pode falar. não, são esse tipo de colaborações também que a Uhum. gente, a gente vai encontrando pelo caminho, né, as pessoas com quem colaborar, né, mas pessoas assim que a gente escolhe, né, que no meu caso, assim, eu escolho, tá, essa pessoa é uma pessoa que me interessa, porque não é um cara, falar um português um pouco mais claro, não é um cara mala, né, não é um cara que só quer fama, não é um cara que quer, né, é um cara que faz com toda a perfeição que ele consegue aquilo que ele ama, né, com toda a dedicação e tudo mais, não é um cara que quer, né, ser mais do que ele realmente é, ele é aquilo e espera vir, né, as pessoas, encontrar as pessoas certas. E eu acho bacana isso. Que legal. Não, maravilhoso. E dá para traçar um paralelo com educação contínua, o que ele faz, o que você fez com ele, porque nós também, como vamos mudando, nós mudamos. Cada ano a gente é diferente. Uns para melhor, outros nem tanto, assim, né? Porque não se dedicam. Então, o instrumento é a mesma coisa. Você precisa estar constantemente olhando para ele. E o que que é para você esse aperfeiçoamento contínuo? O que que é a educação para você? Eu acho que depende da fase de desenvolvimento pessoal e profissional que você está, né? Como músico, existe uma fase, claro, que a gente nunca deixa de aprender, né? Então a gente tem uma fase, todos os instrumentos, né? Passa por uma fase de formação técnica que dura pelo menos, assim, em média, uma coisa bem em média, 10 anos por aí, para você formar uma técnica que você, ok, eu posso tocar boa parte do repertório, né? Isso varia de instrumento para instrumento, né? O violão, se for para ser bem tocado, né? É um instrumento extremamente popular, mas também é extremamente mal tocado em geral. É um instrumento tocado de uma cujo potencial não é explorado, né, ao máximo, digamos. E eu acho que quando você chega naquele patamar técnico que você consegue tocar, existem, a maior parte do repertório, existem muitas outras coisas que você precisa se especializar. Né? E essas coisas geralmente são relacionadas à formação de cultura geral, digamos. Né? É uma formação de vida, né? Uma coisa de você explorar outras culturas, outros instrumentos, você tocar com outras pessoas, você, né, colaborar com outros artistas, né? Não só com músicos, mas também com, digamos, dançarinos, com atores, com poetas, né? E tudo mais. Tudo isso vai adicionando a tua formação, não só profissional, mas tua, né, formação estética, né? Do que você considera que você quer dar para o mundo, né? Então, porque eu acho que a gente, como música, a gente passa muitos e muitos anos, décadas às vezes, só absorvendo coisas, né, do mundo. Mas chega um momento que você tem que entregar de volta, né, de alguma maneira, né? Na minha maneira são através de concertos, através de eventos, né, com música em que as pessoas vão para ouvir, né, assistir e ouvir, né?
aquela mensagem musical. Em outras áreas, né, são outros tipos de mídias, né? Mas no meu caso, por exemplo, o evento de um concerto, por exemplo, né, o que é um concerto, o que, que é, né, o que me inspira a compor um concerto, né, a levar aquele programa para aquele tipo de público, né? Então tudo isso não é, chega um momento que não é você só escolher as peças e ir lá e tocar, né? Então tem toda uma, é como você escolher um menu, né? Um chefe escolher o menu de um restaurante, né? Então tem toda a vivência dele ali, né? Então às vezes até uma sequência das coisas muda completamente a experiência, né? Mesma coisa na música, né? E isso é só a vida que te ensina, né? E essas experiências extra, né, que não é você fechado no quarto 12 horas por dia estudando que você vai ter, você tem que sair, conhecer a vida, né? E eu acho que essa, em termos de educação, né, educação não é só você aprender a assimilar coisas do mundo, mas também você se dar conta do que você está jogando de volta para o mundo, né? Eu acho que a gente como músico, a gente dá muita aula também, né? Você tem que aprender a ser professor, porque você nunca sabe realmente o que você está ensinando, né? Hoje eu pensando nos meus professores, eu penso, nossa, mas aquela pessoa fazia isso, falava isso, não sei o quê, mas ele provavelmente nem se ligava que ele estava me ensinando uma coisa ultra importante, né? Né? O exemplo que você está dando. E eu acho que hoje eu tenho sentido assim que como músico você nunca sabe como as pessoas realmente, né, absorvem aquilo que você faz ou aquela mensagem que você. Então, a educação é uma coisa, digamos, uma coisa que vai e vem, né, de absorção e de re, uma coisa de você recolocar aquele conhecimento no mundo, que pode ser um conhecimento mais polido, uma coisa mais aperfeiçoada ou modificada. Então, eu acho que essa é a beleza da vida na prática. Muito bem, estamos nos caminhando aqui para os minutinhos finais desse episódio, mas eu queria, antes da gente terminar, que você falasse um pouco do WGC. Então, o WGC foi um desses projetos, assim, que foi digamos, uma grande junção de várias pessoas que me rodeavam em um certo momento da minha vida, né? Não, foi um projeto muito grande que eu fundei em 2011 e que envolvia música nova para violão. E a música nova no sentido de assim, músicas que eu encomendava de vários compositores de várias nacionalidades para compor para violão e eu gravar e rodar o mundo tocando esse repertório, né? Então é um projeto que foi muito inovador em muitas frentes, e não só na frente musical, né? Tiveram vários parceiros, né? Você, inclusive, né? Com a 3D Garage, e, né, empresa de design, estúdio de gravação, né, parceiros locais em vários países do mundo. E eu rodava o mundo, né, com essa ideia, né? De levar uma música que fosse feita por pessoas da nossa era, para a nossa era, mesmo que a inspiração fosse coisas muito antigas ou coisas muito distantes, né? E tiveram 3 temporadas desse projeto, né? E o WGC significa Worldwide Guitar Connections, né? Então era uma coisa assim que eu queria criar conexões de vários lugares do mundo, de várias pessoas do mundo através do violão, né? E cada temporada do projeto tinha digamos, um teto conceitual. E isso, né, quando você vê agora, por exemplo, o WGC Box, que é essa caixa, que é uma caixa preta, é, que contém os 3 CDs do WGC, né, da primeira temporada, que chamada Premiere, né, nessa caixinha, segunda temporada chamada WGC Beyond, terceira WGC Heritage. Então, são mais ou menos 2 horas e meia de música no total, de música feita para o projeto, na maior parte, e, e que retrata, digamos, algum aspecto conceitual que eu queria explorar. Então, eu dava, digamos, um briefing conceitual e todo mundo, dando os compositores, os designers, o pessoal, né, do web design também, todo mundo trabalhava sob
esse teto conceitual que eu chamava, né? Então foi um projeto muito bacana e eu tive a felicidade, algumas semanas atrás, de lançar todo esse repertório nas plataformas digitais, né? Espero que você possa colocar um link aí para o pessoal, para os seus ouvintes. Vamos colocar não só o link, colocar a sua biografia aqui, com os links para todas as Legal, legal. plataformas. E tem os CDs, né, disponíveis para quem, né, é old school, né, que quer os CDs físicos, mesmo tem, mas também tem, né, nas plataformas digitais. Mas o trabalho dos CDs assim, ficou maravilhoso, adorei, assim, é realmente uma coisa que você sente o peso do que foi o projeto, né? E uma outra coisa legal do projeto que eu acho legal, sempre acho legal de falar disso, sempre que você vai num concerto, você tem um programa do concerto, né, impresso, lá você vai, o nome das obras e tal. E no WGC, a dinâmica do projeto era assim, eu tinha sempre o mesmo programa rodando o mundo inteiro com ele. E daí eu pensei, não, então eu queria muito, né, estava no 2011, tal, essa coisa sustentabilidade ainda estava muito no começo na prática, né, de se pensar né, em ações sustentáveis. Eu pensei, não faz sentido eu tocar ao redor do mundo sempre o mesmo programa e ficar imprimindo um programa para cada lugar. E daí a minha saída um dia foi imprimir esses programas, como esses aqui, né, um terço de uma A4, onde tinha o nome das obras na frente, né, e o verso do programa era um espaço em branco, onde eu pedia para as pessoas, não sei se vai dar para ver aí no Dá para ver. Para quem está assistindo, dá para ver, sim. Tem escrita de pessoas. Para para quem quem está está assistindo. apenas nos ouvindo, o Fabrício está segurando 2 folhas, que era uma filipeta que ele entregava É, com, é, com o programa, e é, atrás as pessoas podiam deixar seus é. depoimentos. Então eu falava no concerto, né, que essa era uma ação sustentável, então eu convidava as pessoas a deixarem uma mensagem, né, no verso do programa, recolhia o programa de volta ao final do concerto e levava comigo, né, os programas para o meu próximo concerto, na próxima localidade, onde as pessoas daquele concerto recebiam esses mesmos programas, liam as mensagens que estavam escritas e escreviam suas próprias mensagens. Então o próprio programa se tornou como um grande símbolo do projeto do WGC, né, dessa coisa de conexão do mundo. Então você pega programas como esse que eu estou segurando na mão aqui, esse programa tem mensagens em 4 línguas diferentes, né? Tem mensagem que eu nem entendo, assim, nem sei que língua que está escrito, coreano, russo e tudo mais. Então eu achei assim, para mim, essa foi uma das grandes sacadas do WGC, né, de, assim, já naquela época, indicar um dos possíveis caminhos para a música, né, para quem for ter um projeto como esse, né, investir numa ação sustentável tão legal, tão bacana, que assim, não é só sustentável por ser sustentável, mas também para, né, ter um outro motivo, uma outra razão de ser, que era essa de conectar o mundo, né? Então, acho bem, bem bacana falar disso do WGC também. Que bacana, Fabrício. Chegamos ao fim, então, aqui do nosso episódio. Eu quero que você deixe uma mensagem, não só para quem quer seguir carreira de músico, mas na carreira das pessoas em geral, porque você trouxe alguns pontos aqui que servem para qualquer pessoa, não só para quem quer ser músico. E uma delas é organização, foco, planejamento e o mais importante, ação sem medo. Então, deixa uma mensagem final aí para os nossos coachcasters. Eu acho o que eu tenho visto muito em todas as áreas, na verdade, né, digamos, uma confiança muito grande nas, no mundo digital para se desenvolver as carreiras, né? Mas isso muitas vezes eu tenho percebido que isso muitas vezes leva as pessoas a perderem o foco um pouco em muitas áreas, né, do que é realmente importante para a carreira delas. Eu acho que o universo digital em muitas das carreiras é importante sim, mas como uma ferramenta. Mas quando ele começa a se tornar o foco dos seus empreendimentos, né, do que você faz, eu acho que pode ser que tenha alguma coisa errada, né? No caso da música, né, existem muitas pessoas que focam nessa coisa da fama digital, da fama nas redes e tudo mais, mas eu acho que uma coisa importante, não só na música, mas em todas as áreas, a gente assim, sempre está ligado no conteúdo que você está oferecendo.
sempre tem aquela coisa do giro, do mestre de sushi. Uhum. Ok, tá. É como se você fosse no giro e ficasse só tirando foto para postar no Instagram. Não, o conteúdo é uma coisa maravilhosa, né? O que, né, você ter certeza de que o que você tem é algo que vale a pena a fama que isso possa conquistar, né, eventualmente nas redes ou eu sempre penso num ditado confucionista do que o Confúcio falava, que o importante não é você ser famoso, né? É você estar preparado para a fama. Né? Então, tem muita gente que, né, nunca faz como o Diro, por exemplo, ficou muito famoso por causa daquele filme. Né? Mas, assim, se ele não tivesse mentalmente preparado para a fama, né, provavelmente, né, poderia ter perdido o foco. Né? Então, acho que se eu tiver que passar uma mensagem é isso. Assim, acho que tentar não deixar a sua carreira descambar e perder o foco, perder a qualidade de conteúdo só pela fama, mas sim, sempre ter em mente o que você quer e tentar entregar aquilo da melhor maneira possível que você consiga alcançar nos teus meios técnicos. Maravilha, Fabrício. De Curitiba para o mundo, hoje o papo foi com Fabrício Matos e eu quero te dar os parabéns pelo seu aniversário, que hoje esse episódio está indo ao ar, é o aniversário deste grande cara que eu admiro muito. Super obrigado, Obrigado, parabéns para você. obrigado. Obrigado pelo convite também. Espero que a gente se encontre eventualmente aí pelo Brasil. Em breve, muito breve eu vou estar por aí. Então, vamos nos ver. Isso Forte aí. abraço. Outro.